Muito bem, meus amigos. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando continuidade aos nossos estudos da mediunidade, utilizando-nos da apostila da Federação Espírita Brasileira, e nós estamos naquela de número 2. Vamos começar um tema que nós já começamos a ver em alguns outros momentos, né? E que vamos então aprofundar um pouquinho hoje. Hoje, 20 de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, é feriado em homenagem ao santo padroeiro da cidade, que se chama São Sebastião. Então, queridos, eu vou pedir para a Luciana, boa noite, Luciana, para ela cantar 2 músicas para nós, lembrando que todas as vezes que tivermos essa oportunidade, a música também é no sentido de oração, de doação fluídica daqueles que somos nós que estamos reunidos e podendo acompanhar o desenrolar da apresentação de cada uma das melodias. Então, que Jesus nos abençoe e, desse modo, possamos dar início ao nosso encontro, estudo da noite de hoje. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem, guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando
quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Que assim seja. Muito bem, muito obrigado, Luciana. Tudo muito bonito. Muito obrigado. Pois bem, meus amigos, procure então abrir cada um a sua apostila. Eu também estou procurando aquela que eu tinha como que aberto. A ideia é de estarmos na apostila número 2, mas enquanto eu abro aqui, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre mediunidade de um modo geral. Hoje a previsão é o tema número 7, o animismo na prática mediúnica, mais um item do nosso aprendizado. Mas antes de começarmos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Sérgio, eu tenho uma pergunta Pois não, Georgette. sobre a mediunidade. Eu estava lendo no livro Os Domínios da Mediunidade e também no Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone do Amaral. Pelo que eu entendi, o trabalho mediúnico e os médiuns, que são, na verdade, eles são escolhidos pelos os mentores através da afiliação, da evolução moral, a evolução, né, da afinidade. É isso mesmo? O médium, quando ele está no exercício, ele sempre tem um mentor que é responsável por ele, ou a casa espírita tem um mentor que é responsável, e, na verdade, ele tem essa afinidade e ele escolhe, somos escolhidos, como que isso acontece? Georgette, essa é uma questão assim ampla, mas o básico é que os grupos mediúnicos eles vão se constituindo de modo a reunir pessoas que vão chegando à instituição espírita numa mesma época e vão sendo convidadas ao desenvolvimento e à educação da mediunidade. Então, todos os médiuns começam ou deveriam começar como estudantes do Espiritismo, mas já com alguma base agora para estudarem e desenvolverem a sua prática, a sua sensibilidade mediúnica. Então, cada grupo novo vai acolhendo aqueles que estão em condições, porque chegaram na mesma época, desejam o mesmo, que é pertencerem a uma instituição, a uma casa espírita, e dentro das suas atividades também
em se interessando pela mediunidade, frequentarem e pertencerem a um grupo. Então, por trás disso, existem inúmeros mecanismos. Quem são essas pessoas? Quem são esses médiums em potencial? Eles podem não ter nada a ver uns com os outros, ou quase nada, a não ser estarem na instituição chegando para o treinamento na mesma ocasião. Então, eles vão ser reunidos num determinado grupo e vão caminhar juntos, talvez por meses ou anos ou décadas, dependendo de quem são cada um deles, do grau de maturidade, do desejo de ir adiante na seara mediúnica, do quanto conhece da doutrina espírita, da responsabilidade do trabalho de cada um. Uns vão sair e, eventualmente, no mesmo período, um que outro, que não começou na mesma ocasião, vai chegar e vai, como que, pegar o bonde andando. Então, é muito variado isso. Todos os médiuns em potencial têm seus anjos de guarda, tem aqueles que são espíritos familiares que, podendo, vão ajudar. Então, isso é muito heterogêneo. E, é claro, a casa espírita, por sua vez, ela tem a direção espiritual. E essa direção espiritual também ajuda na seleção, nos convites, no acolhimento, para que cada grupo que se forme, ele seja o mais coeso possível. Porque se não houver as afinidades, como você comentou, e outros aspectos em comum, é possível que o grupo encontre mais dificuldades, quando o que nós queremos são menos dificuldades. Então, essa é a ideia básica, não é? O que não quer dizer que já tenham se conhecido em vidas anteriores e haja um mecanismo extraordinário para aproximar as pessoas. Às vezes, sim, também dependendo de que casa espírita que é, qual é o planejamento para essa instituição ao longo dos anos. Então, existem várias questões, mas todas elas devem ser bem conhecidas, valorizadas e administradas por todos os envolvidos, inclusive por cada um que vai chegando com aquele interesse de desenvolver a sua sensibilidade mediúnica para que ele realmente seja útil nas tarefas daquele grupo, que também vão progredindo de tempos em tempos. Nós já vimos muitas vezes que um grupo começa para o início da educação mediúnica e daqui a 2 anos ele pode ser um grupo de assistência aos desencarnados. Daqui a 10 anos, 5, 8, ele pode ser um grupo de desobsessão. Daqui a mais tempo ou menos tempo, variando de acordo com o conjunto das pessoas que integram o grupo, um grupo de desobsessão especial que lida progressivamente com espíritos de naturezas diferentes e situações espirituais mais complexas, que só o estudo, só a vivência, o progresso na atividade mediúnica vai poder ensejar. Doutor Sérgio, dá tempo ainda? Oi. Claro, Marcelo. Em diversas circunstâncias eu tenho ouvido, né, participando em palestras, reuniões, até mesmo pela TV, eventualmente, é uma colocação, que eu não posso dizer que discordo totalmente, mas que os médiuns são os espíritos mais devedores possíveis entre todos os seres viventes. Claro, todos nós sabemos, né, como o senhor mesmo tantas vezes fala, somos devedores da multidão, sem dúvida nenhuma, todos nós. Mas aqueles que trabalham, de fato, são os piores. Essa colocação eu achei que foi um pouco forte e muitas vezes pode até
baixar um pouco a autoestima, né, de algumas pessoas. Ninguém é perfeito, evidentemente, muito menos os médiuns não são perfeitos. Mas essa colocação, será que não seria um pouco forte? São os principais devedores. E isso tem sido uma corrente que de vez em quando eu escuto. Marcelo, Será que estão repetindo a coisa correta? Marcelo, veja só. Há um exagero nesse tipo de colocação. Quando você fala os piores, não é nada disso. A ideia é de que todos que estamos encarnados somos espíritos imperfeitos, Sim. ligados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade e à indiferença, historicamente. E a mediunidade, para a imensa maioria dos médiuns espíritas, é uma oportunidade para o aperfeiçoamento moral, independente do nível que cada um, candidato a médium ou médium, se encontre do ponto de vista espiritual. Mas é daquele nível que é uma questão pessoal para cima, para melhor, no rumo do aperfeiçoamento moral. Desde que exerça a mediunidade da maneira própria que os postulados espíritas sugerem. Agora, não é nada no sentido de os piores, comparando, por exemplo, com os não médiuns. Então, uma ideia, de um modo geral, no Brasil e no mundo inteiro, os médiuns, e também é assim com dirigentes, são espíritos endividados, bastante endividados, e ganham a mediunidade para, no seu exercício, ou haja um desenvolvimento da fraternidade, da caridade, da empatia, da compaixão, das virtudes, ao contrário daqueles vícios da tríade devastadora. Então, outra questão importante, que sempre é bom lembrar, é o exercício da caridade de todas as formas é também para a quitação de dívidas espirituais, poderíamos chamar de dívidas kármicas, contraídas por qualquer um de nós na longa estrada da vida. Então, toda vez que você ajuda, que você faz alguma coisa para o bem alheio, sem esperar retribuições de qualquer ordem, você está se desenvolvendo naquilo que é fundamental e que todos os espíritos mais felizes já possuem, mas também você está, olha, você deve tanto, então te dedica. Uma opção de dedicação é você se tornar espírita, porque conheceu a doutrina espírita, e você se engajar em algum momento nas tarefas da instituição. Agora, você pode ajudar no dia a dia, sendo espírita ou não, em inúmeros contextos da vida humana. Você pode trabalhar num asilo, num orfanato, você pode trabalhar numa instituição que ajuda comunidades. O que importa é você fazer o bem. E para quem não tem, vou brincar um pouco, quem não tem muitas habilidades para outras coisas, a misericórdia de Jesus, na medida em que trouxe o Espiritismo, através de Allan Kardec, e as casas espíritas do movimento espírita foram se abrindo e acolhendo pessoas, que muitas delas acabam se tornando médiuns, abriu-se uma perspectiva de crescimento para todo mundo. Como? O uso desinteressado da caridade através da mediunidade. Agora, nada de exagero.
E Emmanuel traz isso muito bem. Depois eu coloco no grupo o texto, mas não é nada do ponto de vista radical. Tipo assim, olha, ou você faz tudo direitinho ou você não tem jeito, não é nada disso. É no sentido, olha que bonito a misericórdia. Realmente somos devedores da multidão, sendo médiuns ou não. Qual é a ideia? Estímulo para o desenvolvimento das virtudes. Porque sem desenvolvermos empatia, compaixão, caridade, fraternidade, solidariedade, somos, vamos dizer assim, aqueles que não aproveitaram ou não aproveitariam a jornada evolutiva atual. Então, a mediunidade, como é algo muito simples e que pode ser algo de muitos milhões de pessoas no mundo, é um campo fértil para o progresso moral, desde que cada um entenda o que é preciso fazer durante o exercício da mediunidade. E é uma outra coisa, é um mecanismo sobre essas orientações, sem exageros, para que a pessoa não se orgulhe do seu potencial mediúnico e veja a mediunidade como um tesouro instrumental para o progresso de cada um, e não para se achar, por ser médium, por lidar com o mundo espiritual de uma maneira ou de outra, melhor do que qualquer outra pessoa. É mais ou menos por aí. Perfeito, obrigado. Tá Doutor, bom? Então, quando eu te digo isso, Marcelo, é para você tirar o exagero e guardar o que é Sim, confortável. Entende? Lembrando que Jesus está no leme, que os bons espíritos supervisionam tudo, mas nós precisamos do exercício da mediunidade sob a ótica do Evangelho de Jesus. Do contrário, nós vamos fazer a tarefa de algum modo, mas vamos adquirir menos progresso do que seria possível. Tá bom? doutor Sérgio, ok, posso perfeito. comentar uma coisa nessa, só por causa do ponto do Marcelo? Eu queria agradecer ao senhor por fazer todo esse trabalho conosco e com várias pessoas, porque, como eu já comentei antes, no centro aqui em Chicago, eu colaboro e tudo mais, mas eu já me senti tão humilhada por ser médium, porque eu mereço passar por essas provações, que eu já pensei várias vezes em desistir do espiritismo, várias vezes. E se não fosse essa aula, se não fosse os estudos que eu faço com o pessoal de Boston, que o senhor conhece, se não fosse com os livros que eu vejo, eu já teria desistido há muito tempo, porque às vezes nem todo mundo é educado dessa forma, né? Então tem esse exagero e a gente que é médio sente na pele com a rejeição. Então eu queria agradecer muito ao senhor, porque isso realmente tem mudado bastante desde que comecei. Que bom, Georgette. Agradeço ao Senhor também, não é? Já que você agradeceu a mim, você falou ao Senhor, tá? Deixa que Ele fique supervisionando tudo e nós vamos juntos na nossa caminhada. Obrigado, Georgette. Alguém mais? Eu gostaria, doutor Sérgio. Carlos Pois Gomes. não, Carlos. Boa noite a todos. Veja só, doutor Sérgio, eu recebi já algumas mensagens de pessoas desconhecidas de minha parte, tá? Mas há uns 3, 4 meses atrás, eu recebi uma mensagem de um amigo meu de infância. Nós mudamos de cidade e ele veio a falecer. Eu soube há 7, 8 anos que eu soube que ele tinha falecido. E numa dessas coisas da vida, eu recebi uma mensagem dele. Só que eu sou daquele cara muito cético, eu fico com muito medo de animismo, eu fico muito desconfiado, será que não sou eu mesmo que estou relembrando, ou se essa mensagem é dele. Como o senhor é uma pessoa experiente, eu queria que o senhor me ajudasse da seguinte forma: como ter certeza que realmente essa pessoa conhecida me passou essa mensagem e que não seja algum espírito abusando dessa boa vontade?
ele, na mensagem, ele tinha passado que ia conversar comigo, que a gente ia se encontrar e tal. E eu tive um sonho com ele a noite toda, e eu lembrei, recordei todo o sonho com ele, de manhã ao acordar, tudo que nós conversamos, tudo que nós tivemos. Realmente eu senti uma presença muito forte dele, eu tenho certeza. Eu só queria confirmar como é que eu posso saber que aquela mensagem é dele mesmo, ou se fica assim, a Deus dará. Não sei se eu me expressei bem. Expressou sim, Carlos. Em primeiro lugar, o mais importante é a espontaneidade. É a ideia de que você não estava premeditando, por não ter lembrado dele na ocasião, e te surpreendeu que fosse ele, quando ele então se identifica, não é? Então, a outra questão muito importante para você e para nós todos é que você não tinha nenhuma ideia de escrever algo. Você está na tarefa mediúnica, no exercício espontâneo, não querendo nada especificamente. Entendeu? Não é uma coisa da tua vontade. Ah, não, eu vou escrever a mensagem do espírito tal. Né? E não é só isso, você está no grupo, ou na tarefa, no exercício, espontaneamente, naturalmente, deixando a coisa fluir. Então, quando é assim, a maior possibilidade é que seja tudo espontâneo e verdadeiro. Então, não precisa questionar. Até porque, vamos dizer, sempre há uma margem de poder ser algo diferente da mediunidade espontânea. Mas quando a pessoa está ali de boa vontade, desejando sempre buscar o melhor, é muito difícil que seja alguém se fazendo passar por aquele que acabou se identificando. Então, Carlos Gomes, não se preocupe. Na dúvida, passe para nós, mas fique com essa coisa positiva de que você está aqui ou está numa outra reunião de um outro grupo parecido, com as características próprias, para o treinamento da mediunidade. Se é exatamente aquela pessoa, no teu caso agora, eu creio que pelo que você está falando, pela tua exposição agora. E como você está com toda a boa vontade, você está fazendo as coisas como elas devem ser, não se preocupe com nada em relação a isso. Tá bom? Fique tranquilo. Tá? Então, vamos para o estudo, porque o estudo, aliás, não é, Carlos? Ele tem algo a ver com esse tema. Tá bom? Então, vamos lá, queridos. Se houver ainda alguma questão, nós podemos vê-las mais tarde. Amanhã, depois, na próxima reunião. É só vocês anotarem e qualquer encontro dará ensejo a isso. Então, o animismo na prática mediúnica, sempre lembrando, os fenômenos psíquicos ou são anímicos ou são mediúnicos. E animismo não é mistificação. Animismo é um fenômeno natural que pode acontecer com qualquer aprendiz da mediunidade e até com qualquer médium já bastante experiente. Então, vamos ver o estudo. Segundo a doutrina espírita, há dois tipos fundamentais de fenômenos psíquicos. Os anímicos, que Allan Kardec denomina de fenômenos de emancipação da alma, e os mediúnicos. Recomendamos rever o tema 6, Emancipação da Alma, da outra apostila, que é o programa 1, no caso, módulo 1, porque é bem algo inicial do estudo
dos fenômenos psíquicos. Por isso está na apostila número 1. A respeito do animismo, André Luiz, alinhando apontamentos sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações acerca do animismo ou conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Ou seja, é como uma contribuição possível de algo que vem do médium em si, que está interagindo com o espírito. Porque todo médium tem uma história, tem uma bagagem, tem suas personalidades, suas vivências ao longo de milênios. Tem o seu psiquismo. E um pouco dele, médium ou dela, pode se mesclar com aquilo que é o mais importante, que é o conteúdo que o espírito comunicante deseja trazer. Sigamos. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações, ou delas participando com diligência numa demonstração que o corpo espiritual, que é o perispírito, pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. Uma outra ideia, que eu creio que é o que ele vai abordar, um encarnado, por exemplo, espírita, supostamente médium mesmo, né? Ele pode sentar numa mesa do centro espírita ou do próprio lar, fazer uma prece, sentir vontade de escrever, e ao escrever, pode ser em absoluto um espírito amigo, alguém que deseja se comunicar, sobretudo pela escrita. Mas esse mesmo ser humano que é médium, ele pode ter o mesmo impulso de escrever, mas que vem dele. E no que ele faz a prece, se concentra, ele pode se desdobrar, o que é muito comum e necessário para o exercício da mediunidade, tenha ele consciência ou não de que se desdobrou, e uma vez desdobrado, ele acessa as suas personalidades. E ele pode escrever algo que ele, nessa vida, ou ela, nem tem ideia, mas teve ideia numa outra época, quando se dedicou àquela temática. Então, isso é uma comunicação, na verdade, que não é mediúnica, é anímica. E não tem nada de mais. É proveitoso. Por que tem tudo para ser proveitoso? Porque esse é um mecanismo fisiológico, natural, espontâneo. E o que vale é o conteúdo. E esse conteúdo, ele pode ser instrutivo quando o médium encerra a comunicação e faz a leitura, ele sente que aquilo é útil para ele. E ele pode pensar que foi um espírito desencarnado que escreveu aquele texto. Deixa ele achar, mas pode ser dele mesmo, de uma outra época, numa outra vivência, que ficou, como todas as nossas personalidades, ficam guardadas na memória profunda. Tudo é bom, desde que aquela atividade anímica pura, mediúnica pura ou misturadas as duas, traga um benefício.
traga algo de proveitoso para quem quer que seja para o próprio, seja para alguém conhecido, seja para ser mais um texto para juntar os integrantes da mesa mediúnica daquela casa. Entendem isso? Então vamos lá. Por isso aquela ideia ali, ó, desdobrar-se e atuar com seus próprios recursos e implementos característicos como consciência pensante e organizadora fora do carro físico, porque para isto, para acessar coisas antigas, tem que haver o desdobramento, reconhecidamente ou não. Seguinte, com essas explicações preliminares, fica clara esta outra orientação de O Livro dos Médiuns. 2 pontos. Pois é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente pelo mesmo médium. Então, quando se faz, lembram da semana anterior ou de uma mais antiga, quando se estudou sobre a avaliação da reunião mediúnica? É no período da avaliação que, eventualmente, essas dúvidas possam ser trazidas. O médium pode dizer, olha, eu não vi nenhum espírito. Será que isso foi meu? Será que era de alguma vida anterior minha? Ele pode ficar na dúvida. Agora, ele, médium, também não precisa ver um espírito desencarnado para receber uma mensagem dele ou dela. Porque não necessariamente é preciso que o médium de psicografia veja o espírito comunicante. Frequentemente vê, mas não é obrigatório. Mas nada impede que seja anímico. Tudo é benéfico, porque se o conteúdo é bom, se aquele conteúdo vai ajudar alguém, ou o próprio médium, se justificou aquele momento de um fenômeno anímico proveitoso, espontâneo, inclusive. Porque o médium, familiarizado com a mediunidade, quando ele recebe algo que no fundo era dele mesmo, ele não se dá conta. Por quê? Porque não é ele agora nessa existência. É ele acessando algo da sua memória pregressa. Como o que importa é o conteúdo, damos graças a Deus a tudo. Muito bem. Então vamos ver. Para que ocorram fenômenos mediúnicos, faz-se necessário que o encarnado desprenda-se momentaneamente do seu corpo físico e, por si mesmo, tome conhecimento da realidade extrafísica, percebendo-a de acordo com o seu entendimento, que varia caso a caso. Nessas circunstâncias, pode perfeitamente comunicar-se com outros espíritos, tanto desencarnados como encarnados também. Durante esse desprendimento ou emancipação, que pode ser mais ou menos duradouro, disse que o encarnado encontra-se desdobrado em estado semelhante ao do transe. E aí eu diria, transes mais superficiais, transes mais profundos. Assim, há situações em que não há uma comunicação mediúnica propriamente dita. É o encarnado que transmite o próprio pensamento como produto de interpretações pessoais retiradas dos arquivos de sua memória integral, oriundas da reencarnação atual ou de reencarnações pretéritas,
pretéritas com mais possibilidades, porque todos já vivemos muitas vidas, umas muito pouco proveitosas, outras mais. E são as proveitosas que guardam aspectos úteis que podem ser trazidos para a experiência atual do médium, para ajudá-lo em alguma questão da sua natureza humana. É por essa razão que nem sempre é possível afirmar-se uma mensagem efetivamente de um espírito comunicante, ou se procede da alma do médium. Dito de uma outra maneira, a alma do médium é tão importante como a dos espíritos desencarnados, desde que o conteúdo seja útil. Para distinguir o que é de origem mediúnica ou anímica, Allan Kardec recomenda: pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Tem que haver desdobramento. Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum. É por isso que vos digo, estudai e observai. Eu vou lembrando agora de um exemplo que eu acho que eu já trouxe alguma vez há mais tempo, em Copacabana, no Centro Espírita, Sociedade Espírita Reencontro, que esse ano vai fazer 25 anos de existência. Numa altura, nós tínhamos uma médium, uma senhora de mais ou menos, uma jovem de 60 e poucos anos. E ela, muito querida, frequentou inúmeras reuniões e durante muitos anos. E em certos momentos, ela trazia, supostamente, entidades que vinham e falavam em árabe. Era um fenômeno de xenoglossia. Vocês já ouviram falar nisso? Idiomas que não são usuais, como em língua portuguesa, que é o que se espera numa reunião mediúnica no Brasil. Então, chamava muito a atenção, mais do que apenas a ideia de um idioma em comum no Brasil, não é? Mas também ela falava com toda uma gesticulação. Então, não era uma psicofonia apenas, era uma verdadeira incorporação, porque tinha a ação dos braços. Era muito interessante. Então, já que nós estamos estudando essa questão, na altura, há anos atrás, eu sempre acreditei que era espírito de origem árabe. São inúmeros os países no mundo inteiro em que o idioma é o mundo árabe. Então, podia ser um espírito de qualquer um desses países, ou que, tendo uma médium capacitada, preferia se comunicar psicofonicamente no idioma original, vamos dizer assim, daquela sua vivência. Mas eu também lembro que aquilo poderia ser algo da médium, que durante o magnetismo na sala mediúnica, durante o encontro e o trabalho originalmente mediúnico, nada impediria que ela, com aquela, vamos dizer, aquele psiquismo da espiritualidade, aquele magnetismo, ela voltasse a uma vivência sua, em que ela teria vivido em algum país árabe. E naquele ambiente, para ela, era natural falar no idioma o árabe.
Curiosamente, é algo também que poderíamos explicar, mas o que acontece? Quando ela falava e gesticulava, eu entendia o que ela dizia, sem conhecer o árabe. Respondia em português e ela entendia. Então, eu me lembro por quê? Porque mesmo com a xenoglossia, poderia ser ou ter sido, e foram algumas vezes, um fenômeno anímico, espontâneo, como eles normalmente são. Ficou claro isso? Pois bem, dentre os fenômenos de emancipação da alma, Allan Kardec põe em evidência o sonambulismo e o êxtase, que podem ser observados na prática mediúnica. Sabemos que o sonambulismo pode ser provocado por ação magnética, mas o que se manifesta na mediúnica é o natural, no sentido de espontâneo, considerando estas explicações de O Livro dos Espíritos. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas, dotadas de organização especial, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético, eu diria, encarnado ou desencarnado. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural pelo fato de ser provocado, enquanto que o outro é espontâneo. O natural é um fato notório que ninguém pensa em pôr em dúvida, a despeito dos admiráveis fenômenos que apresenta. E eu lembro também com os amigos que muitas vezes os médiuns ostensivos, quando adultos, de quaisquer décadas de suas vidas, frequentemente, quando eram crianças, apresentaram fenômenos de sonambulismo, que talvez eles não se recordem, mas os seus pais e outros familiares, sim. Porque, de repente, numa noite qualquer, a criança que tinha ido dormir, de repente está transitando pela casa, de olhos fechados, se dirigindo para outra parte do lar, para uma ação qualquer. E aí os pais têm que acompanhar e cuidar. Inclusive, fica a lembrança, proteção nas janelas, quando as pessoas residam em prédios de apartamentos e que a maioria são andares, que uma vez acontecendo um acidente, uma queda, as consequências seriam muito sérias. Então, o sonambulismo é muito comum na infância daqueles que, na vida adulta, se tornaram médiums, sobretudo os mais ostensivos de psicofonia e de incorporação. Pois bem, Kardec lembra também que o sonambulismo, um estado de independência da alma, mais completo que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Na verdade, o sonambulismo pode ser classificado como de natureza mista, isto é, anímico-mediúrico, segundo o seguinte esclarecimento de O Livro dos Médiuns. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos.
Em verdade, o sonambulismo mesmo é anímico. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre, relativamente, claro, porque continua encarnado. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também pode fazê-lo com um sonâmbulo. Em geral, quem é sonâmbulo é médium. Quem é médium é ou já foi sonâmbulo. Por quê? Porque na raiz dos dois fenômenos há o desdobramento. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos o seu pensamento. O que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, quase sempre lhes é sugerido por outros espíritos. Por isso que é comum haver uma mescla dos dois fenômenos. André Luiz, por sua vez, transmite exemplos de sonambulismo ocorridos na reunião mediúnica, apresentando-nos esclarecedoras informações. Em especial, destacamos o assunto que se encontra nas seguintes obras de sua autoria, recomendando a sua leitura atenta. 3 livros importantes na área da mediunidade. Nos domínios da mediunidade, é um livro de instrução. Missionários da Luz é um livro de instrução, mas na forma como se fosse um romance. Mecanismos da mediunidade, e aí então também é um livro mais técnico. Lembrando que Missionários da Luz é o terceiro da série de André Luiz. André Luiz, o primeiro, Os Mensageiros, o segundo, Missionários da Luz, o terceiro. E segue a série de 13 livros. Pois bem, então no item 1, nos domínios da mediunidade, ele ressalta o capítulo 3, Equipagem Mediúnica. O capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica. O 11, Desdobramento em Serviço. São muito importantes as informações relacionadas aos médiuns Antônio Castro e Celina. No item 2, Missionários da Luz, ele sugere a leitura do capítulo 16, Incorporação, destacando-se a médium Otávia. E o item 3, Mecanismos da Mediunidade, capítulos 21, Desdobramento, e o 23, Animismo. Reparem que são exatamente os itens que nós estamos estudando hoje. Há esclarecedoras informações relacionadas à mediunidade e ao animismo. Pois bem, vamos prosseguir mais um pouquinho. Não vamos ver o capítulo todo. Todas as manifestações mediúnicas, psicofonia, psicografia, vidência, audiência, trazem o teor anímico do médium. É como se fossem as tintas psíquicas do médium. De tal maneira
uma vez que este não age como uma máquina de recepção e transmissão da mensagem do espírito comunicante. Passa por ele as tintas pessoais, podem impregnar. O menos possível seria o desejável, porque o que mais importa é a fidelidade mediúnica. Então, na fidelidade mediúnica, na transparência mediúnica, quanto menos do médium houver, mais do espírito haverá. E aí nós vamos ter algo mais da mensagem do espírito comunicante, como se desejaria para todos. Então, funciona como um intérprete do pensamento do espírito, imprimindo naturalmente às comunicações que intermedia características peculiares à sua personalidade. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, matizes, tintas, o cunho que lhe é pessoal, pondera Kardec, que também explica. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessária uma cadeia de união entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Ao ser indagado se o médium poderia exercer influência sobre as comunicações dos espíritos recebidas por seu intermédium, Allan Kardec apresenta a seguinte resposta: sim, porque se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não existe influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Então, no desenvolvimento da mediunidade, há um ganho de qualidade da tarefa mediúnica do médium A, B ou C, quanto mais transparente ele vai se tornando ao longo, vamos dizer, da sua vivência, da sua experiência mediúnica. O que interessa? São os matizes do médium? Não. São as características do espírito comunicante. Eu vou aqui lembrando de uma outra situação, essa foi na Federação Espírita Brasileira, na sede histórica, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Passos, número 30, no centro da cidade. Existe até hoje a sede histórica. E nas reuniões de quintas-feiras do Grupo Ismael, eu lá estive por uns bons anos. E na minha frente sentava o médium Hernani Trindade Santana. É o médium que escreveu alguns livros, sobretudo aquele sempre recomendado, chamado Universo e Vida. E todas as noites de reuniões, o Hernani escrevia uma mensagem e que depois acabariam elas se tornando e se tornaram capítulos de livros. E, ao final, cada um dos outros também faziam a leitura da mensagem recebida naquela noite, para dividir com todos os outros. E eu me lembro que uma vez o espírito de Áureo, que era
um dos espíritos mais ligados ao Hernani, ele ditou uma mensagem. E, ao final, o Hernani comentou: olha, desta vez, o áureo me levou para longe do meu corpo. Ou seja, desdobramento sempre ele teria para a sua atividade mediúnica, qualquer que fosse. Todas as psicografias, como toda a tarefa mediúnica de qualquer médium. Mas naquela noite, vejam que interessante, tem a ver com o nosso tema. Áureo providencia para que o Hernani fosse para bem longe e ficasse na companhia de alguém em algum lugar, para que nada do Hernani pudesse modificar qualquer palavra da mensagem que o irmão Áureo queria trazer. Para que aquelas tintas possíveis e naturais não houvessem dessa vez. Então, aí ele leu essa mensagem, que era uma mensagem endereçada à direção da Federação Espírita Brasileira, e aí não era para o médium contribuir com algo de si, e sim tudo fosse do espírito áureo comunicante. Entenderam a ideia? E a relação disso com o que nós estamos vendo? Então, por que ele leva para longe? Porque longe ele não influenciaria a psicografia. Ou influenciaria muito menos, que era o objetivo desse espírito querido de Áureo. Ao ser indagado se o médium poderia exercer influência sobre as comunicações dos espíritos recebidas por seu intermédio, Allan Kardec apresenta a seguinte resposta: sim, porque se houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Seguindo até o fim dessa página apenas. Aliás, a interferência do médium nas comunicações dos espíritos pode ser considerada benéfica e até necessária. Em determinadas circunstâncias, como nas manifestações de espíritos muito perturbados e de perseguidores espirituais, é importante que o médium interfira, firme e fraternalmente, a fim de que a reunião não seja desestruturada e que a ordem e a harmonia sejam mantidas. Vejam que interessante, e eu digo para vocês que isto é muito comum. Especialmente com médiuns treinados nas atividades de desobsessão que esses grupos lidam de uma maneira muito ostensiva, porque são contextos muito graves, muito delicados, envolvendo espíritos que precisam ser contidos, mas que devem manifestar aquilo que pensam, que sentem, para que haja o devido benefício para eles e para os envolvidos naquele contexto. Pois bem, por último, nesse sentido, ao comentarem o Livro dos Médiuns, que não há, a priori, médium totalmente passivo, ou seja, aquele que não interfere na transmissão da mensagem, o codificador assim se pronuncia. É passivo o médium quando não mistura
suas próprias ideias com as do espírito que comunica. Mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre necessário, como o de um intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. Então, quando eu lembrei do Hernani sendo levado para longe, ele é médium intuitivo, semimecânico e mecânico. Ele tem o triplo potencial, mas aí dependendo do objetivo da comunicação. Do espírito comunicante pode ser mais intuitivo, mais semimecânico, ou como neste caso que eu lembrei, ele foi mecânico. O espírito tomou conta e levou o médium para longe e deu a sua comunicação. Muito bem, meus amigos, eu creio que por hoje nós podíamos como que valorizar esta parte do estudo que fizemos até agora, e aí eu pergunto, dúvidas sobre especificamente o que vimos hoje à noite? Muito bem. Então, queridos, graças a Deus, mesmo se não hoje, se surgir alguma questão durante a semana, anotem e tragam na semana que vem, por exemplo. Lembrando que na próxima semana nós vamos ter o prosseguimento da apostila, mas vamos reservar 20 minutos, meia horinha, para a tarefa da prática, da psicografia, da vidência, da concentração. Lembrando que agora nós alternamos segundas-feiras sim, segundas-feiras não. Tá certo? Estão todos bem? Então, vamos nos preparando, não é, para finalizarmos o nosso encontro de hoje. E eu vou, mais uma vez, pedir a Luciana, antes de uma precezinha final, que ela possa cantar para nós 2 músicas, como fez no início. Pode ser? Luciana, muito obrigado já. Viver, viver é um bem maior. Quem doa amor nunca está só. Feliz de quem consegue amar para poder encontrar com Jesus. A brisa sopra sempre a bailar e o passarinho a cantar entoa sempre uma suave canção de alerta ao seu coração. Veja só, o mal é ruim, nada produz, o bem é bom, a Deus conduz. É bom viver, feliz a cantar, procurando trabalhar. Com Jesus a brisa sopra sempre a bailar e o passarinho a cantar entoa sempre uma suave canção de alerta ao seu coração. Veja só, amar, amar, doce canção que faz vibrar um coração. É paz que chega bem de mansinho e faz tudo evoluir para melhor. E faz tudo evoluir para melhor. Se
semeias com amor, com fé e dedicação. Não esperes, meu amigo, as flores da gratidão. Se semeias com amor, com fé e dedicação, não esperes, meu amigo, as flores da gratidão. O mundo ingrato contigo te fere de ferro e malho, só tu te iluminarás na busca e no seu trabalho. Só tu te iluminarás na busca e no seu trabalho. Semeia, pois, com amor, carregando embora a cruz, e encontrarás no caminho o nosso Mestre Jesus. Semeia, pois, com amor, carregando embora a cruz, e encontrarás no caminho o nosso Mestre Jesus. Encontrarás no caminho o nosso Mestre Jesus. E assim seja, né, Luciana? Muito obrigado, viu? Lindas músicas. Pois é, meus amigos, nós vamos então elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e a todos os benfeitores, todos os amigos de cada um de nós individualmente, tanto quanto aqueles que supervisionam as nossas reuniões e recebem as doações fluídicas de todos nós, tornando possível toda uma ajuda a muitos e muitos enfermos, carentes, desesperados, em função das tribulações, das expiações e das provas difíceis que vivem em qualquer país do mundo. Abençoa, Jesus, cada uma das nações, daqueles que aqui estamos, as famílias de cada um de nós. Abençoa a condição de cada um e que possamos nos encontrar na semana que vem ou mesmo antes, na Fluido Infantil ou em qualquer dia na prece pela humanidade. Muito agradecidos aos amigos queridos dessa família do estudo da mediunidade, que possamos nos manter abraçados até o próximo encontro. Gratidão, Jesus, e que assim seja. Então, uma boa noite para vocês todos, bom descanso, cuidem-se bem. Qualquer dúvida, qualquer aspecto, podem escrever para nós aqui, tá bom? Boa noite.